Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de janeiro de 2025. A Ucrânia ataca uma usina de refratários na região de Chasiv-Yar, que está ocupada pela Rússia. A Rússia ataca Velika Novosilka, uma cidade que eles querem tomar. É uma vila, na realidade, e estão fazendo um grande esforço para isso. É uma vila de grande porte. E a Rússia executa seus feridos na região de Kursk, notadamente, principalmente, tanto coreanos quanto russos. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscrevam-se. Aqui as fake news não são permitidas. Aqui você vê somente a verdade. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, as tropas ucranianas, elas se retiraram por uma opção estratégica, já há alguns dias, de uma usina de refratários na região de Chasiv-Yar. Eles não dominam a cidade de Chasiv-Yar, quero deixar isso claro, né? Mas eles têm uma pequena porção ali por causa dessa usina e os russos ocuparam, justamente ficam numa parte mais baixa da região, então a Ucrânia não tinha interesse. A Ucrânia controla a parte alta da cidade, onde ela tem uma visão dos avanços do inimigo, né? E essa usina de refratários, ela chama-se Chasiv-Yarsk, né? É o nome dessa usina. E ela foi, na realidade, em ainda 2023, em junho, ela foi completamente destruída pelos bombardeios, né? Então, é só escombros, embora que tem prédios em pé, tudo, mas janelas arrebentadas, não é um bom local para se abrigar, mas os russos resolveram se abrigar dentro daquela fábrica, né? E ela foi destruída ainda quando os ucranianos dominavam, inclusive, aquela parte onde está essa usina agora de refratários. E então os ucranianos agora lançaram um ataque aéreo, né, contra essa fábrica de refratários, que está ocupada pela Rússia, na cidade sitiada de Chasiv-Yar. Que vocês sabem, a Chasiv-Yar está sitiada há muito tempo. E há mais de um ano que eles estão tentando tomar, 2 anos praticamente, e não têm conseguido tomar essa cidade. Então eles dominam já, mais recentemente, não é coisa antiga, então essa região dessa usina, né? E esse ataque, ele confirma relatos de tropas ucranianas que não estão na usina, muita gente imaginava que estavam, mas não estão. E no território dessa fábrica de refratários, os russos, eles tentam a partir dali ganhar posições, atacando as tropas ucranianas que estão firmemente na cidade. E isso, inclusive, foi até, eles deram entrevistas para um canal de televisão russo sobre isso, os próprios russos. Agora, graças a ação coordenadas, as tropas russas foram descobertas as suas posições ali dentro, né? Dentro da fábrica, porque há mais de um prédio, é um pequeno complexo de prédios ali, e de casas e de edificações que eram escritórios, uma série de coisas, e que faz muito tempo que não está funcionando, né? E essas posições dos russos foram descobertas nessa fábrica de refratários, e a Ucrânia organizou um ataque. E os russos sofreram muitas perdas ali, né? Mas na realidade a Ucrânia não quer ocupar ali porque é zona baixa, mas ela quer trazer baixas para o inimigo, né? E esse grupo tático operacional da Ucrânia, né, uma força-tarefa que incluía a Força Aérea que atacou da Ucrânia, né? Os aviões atacaram essas edificações ali, a artilharia também, e a própria infantaria que se movimentou para se aproximar mais da região e abater os russos, né? Ela estava servindo, na realidade, como uma fortificação confiável, né? Depois que os russos chegaram lá. E dessa fortificação confiável, ela tentava lançar ataques em pequenos e médios grupos, tentando se infiltrar na cidade de Chasiv-Yar. Mas os ucranianos descobriram esse movimento, essa manobra dos russos, e aí acabou se tornando, ontem e anteontem, um dos pontos mais quentes ali em Donetsk, né? E seguido as tropas ali se confrontam. E ela está, então, vamos dizer assim, essa cidade de Chasiv-Yar, faça isso, ela tem essa pequena parte controlada pela Rússia, onde essas tropas russas e ucranianas
intensificaram os combates muito recentemente, diariamente praticamente, perto da cidade. Não é dentro da cidade, é perto da cidade, com as forças russas, inclusive tentando usar veículos blindados de combate e que têm sido destruídos pelos drones ucranianos. Eles estão numa posição muito ruim, né? Que eles estão na baixada e os ucranianos a olho nu conseguem ver a movimentação dos tanques russos e mandar os seus drones destruí-los. Também em Velika Novosilka, né? Velika Novosilka escreve Velika, né? E Novosilka é novo, né? Novo, aí é tudo junto, Silka. Então eles estão atacando essa vila, né? É uma vila não é um porte muito pequeno essa vila. Ela tem leiteria, tem uma série de coisas de produção, inclusive de produção agrícola, mas a maioria das pessoas que moram lá, pelo menos os mais jovens, trabalhavam na mineração na região antes da guerra, né? E os russos então estão tentando avançar em outras vilas de menor porte para cercar a Velika Novosilka. Não conseguiram isso. Eu diria para vocês, na minha avaliação, ela está semi-cercada, mas semi-cercada já desde a metade do ano passado. E os russos, com muita dificuldade, não conseguiram tomar a vila. Agora eles estão intensificando e colocando mais tropas ali, mais buchas de canhão, para ver se conseguem chegar. E eles tem uma área de uma leiteria, que eu falei, eles estão atacando, bombardeando ali. Tem um posto de gasolina, o único posto de gasolina da região, que nem funciona mais, eles estão bombardeando ali também. E tem um pequeno campo de aviação, que eles também, e tem dormitório, um dormitório também que não tem ninguém dormindo lá. Eles estão atacando também esse dormitório e esse campo de aviação, e pesadamente, né? E os ucranianos estão alojados dentro de Velika Novosilka, né? Então está um semicírculo, né? Então vamos dizer assim, a Ucrânia está semi-cercada, mas desde metade do ano que vem, talvez um pouco menos, desde o início de outono, ali por outubro, setembro, outubro, semi-cercada, mas eles nunca conseguiram barrar nenhuma leva de logística para a Ucrânia, né? Sempre a Ucrânia tem conseguido manter muito bem ali as posições. Esperamos que sim, mas achei importante falar isso para vocês, porque outros canais podem estar falando o contrário, mas a verdade que eu estou colocando é essa. E também houve um relato agora lá em Kursk, que de fato os norte-coreanos, que aqueles que caem no chão, não conseguem se levantar, estão feridos, estão sendo executados, inclusive pelos seus próprios camaradas, seus próprios companheiros ou pelos russos. Essa é a orientação, né? E falava-se muito mal das tropas coreanas, de fato, eles não tinham experiência nessa linha de combate. Mas agora os ucranianos passaram a elogiá-los, diz que eles têm boa pontaria, eles têm que se cuidar, mas assim mesmo eles estão levando a pior, né? E esses primeiros ataques aí que eles fizeram, eles sempre levaram muito pior, diz que agora estão se cuidando mais, eles não tinham experiência em lutar em campos cobertos de neve, acho que nunca foram treinados para isso, aparentemente não tem neve na Coreia do Norte, e eles têm pesadas perdas por minas, por artilharia, drones ucranianos, né? E elas continuam insistindo na ofensiva. Os russos fazem muita pouca ofensiva, estão colocando eles na frente, né? E por causa disso que as baixas deles são tão grandes e as baixas dos russos em Kursk diminuíram muito, né? Um próprio blogueiro russo, que eu quero ver, disse assim, ó, os tanques não estão chegando na linha de frente em Kursk para lançar um ataque. Vocês viram só? Um blogueiro russo, né? Como eu não sou autorizado por ele, não vou citar o nome dele. Eles são alvejados por drones ucranianos a quilômetros de distância. Ou seja, a Ucrânia está atacando lá atrás, na concentração das tropas russas. Por sua vez, é a infantaria que suporta o peso da luta, disse o blogueiro. Em particular, mais de 200 norte-coreanos foram mortos e feridos num dia, né? E porque eles que estão suportando o ataque da infantaria. E um ataque fracassado no início do mês resultou, num dia, 400 baixas no solo russo, né? Neve branca ficou vermelha com o sangue dos norte-coreanos. Não sabemos se eles vão ganhar reforço ou não da Coreia do Norte.
Putin deve estar negociando isso, não se sabe se ele vai querer ainda, faz o desempenho ruim, ele pensou que o desempenho seria bem melhor, e o grande problema é que o blogueiro, não só esse blogueiro, mas outros blogueiros relataram que as tropas russas e outros militares norte-coreanos rotineiramente, diariamente, executam seus feridos para apagar qualquer evidência de participação da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia. É grave, né? Porque eles deram documentos falsos como se fossem de uma região na divisa com a China, e eles têm tudo caras chineses iguais, deram documento como russos, porque aquela região a Rússia conquistou ainda do tempo dos tsares, e alguma outra parte da região também na divisa com a China foi conquistada, se não me engano, pelo Khrushchev na década de 60, e depois pelo Brezhnev, que continuou o trabalho do Khrushchev, e que eles tiraram da China à força também numa guerra que nem estão tentando tirar parte da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, não esqueçam de dar o like. Vocês viram aqui a verdade, conto com vocês. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Gosto de ler os comentários de vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.